Hello, 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 we are live once again, aqui nas rubricas à segunda, com as conversas à segunda, com a Mafez Borralho. Facebook não. O Instagram está a dizer que estamos em direto e é só esperar um bocadinho. Enquanto isso eu faço já a minha apresentação, porque isto fica gravado. E ele disse, espera, estamos a dizer a mais seguidores para aderir ao teu vídeo. Então, nós esperemos. Enquanto falo que sou estratégia em marketing digital para negócios e estou aqui para te ajudar a melhorar a tua presença online. Mas hoje estou aqui para falar das conversas à segunda. E está difícil, isto hoje está difícil para comunicar, a dizer que estamos ao vivo. Net está ok. Finally, 2 pessoas. Ok, estava a ficar preocupada aqui com o trabalho do Instagram. Olá lá a quem chegou agora. Portanto, eu hoje vou estar a conversa com a Fátima Gouveia e Souza. E ela chegou. Fátima Gouveia e Silva, peço desculpa. E já cá está. Vou convidá-la. Já cometi uma gafe. Fátima. Até que enfim. Eu também tive que mudar a internet, porque eu tenho 2 routers e pronto, já está. Espera Já estás aí. Estás-me a ver bem agora, Mafalda? Estou a ver muito bem. Estou. Ok. Tudo tranquilo. Eu ouço aqui um bocadinho aos cortes. É a internet, a gente não liga. Ok, Olha, é que eu vejo-te um bocado mal. Pronto. Estás-me a ver mal, mas eu estou-te a ver bem. Estou. Ok, então ainda bem. Pronto. Ora, hoje... Mas eu estou a ouvir, vá. Então pronto, Não, vamos avançar. Olha, Fátima, antes de mais, quero desculpa não ter orientado, que surgiu aqui um imprevisto e tive que sair à pressa, que eu sou aqui da administração do prédio e só há complicações, e tive que sair à pressa, mas já cá estamos tudo tranquilo. Então, para quem está ao live agora, hoje vou estar a conversa com Fátima Gouveia Silva, que é mulher, mãe, coach, formadora e facilitadora de parentalidade consciente. Já vamos perguntar o que isso é, que é assim, um nome monstruoso, que parece coisa assim muito importante. Fátima, obrigada por teres aceito o convite, vies aqui falar um bocadinho comigo sobre ti, que é tudo sobre ti, gira tudo à tua volta. Então, aqui, para quem está aqui ao vivo, quem é a Fátima? Ok. Então quem é a Fátima? Como tu disseste, mulher, mãe, acho que o ser mãe é um dos meus principais papéis, se bem que tenho vários, como todas nós, não é? Mas sou mãe de posso dizer 2 adolescentes, que têm sido a minha fonte de inspiração e me têm ajudado realmente a crescer e a evoluir. E acho que hoje posso dizer que fiz um percurso de crescimento que me permite já dizer que sou uma pessoa serena, tenho assim já uma certa calma, que eu acho que não tinha antes, não é? Sou uma pessoa muito mais alegre, muito grata àquilo que vai acontecendo. Eu acho que isto foi um percurso, não é? Tenho o vício do crescimento pessoal, de estudar, de querer saber muito. Por minha vontade estava sempre a estudar. Era só o que fazia. Se pudesse ser, era estar sempre a estudar. É isso que eu gosto muito de saber, de conhecer. E pronto, cá está. Isto foi um percurso de crescimento que eu acho que também devo muito ao facto de ter sido mãe. E às minhas filhas. Olha, bonito. Nós já conhecemos há algum tempo e ao contrário das outras que tenho vindo a entrevistar, nós podemos dizer que conhecemos pessoalmente, ao menos isso agora com o Covid. Exatamente, claro, exato. Agora com o Covid não conhecemos ninguém pessoalmente, é tudo no online. E eu sempre admirei muito e sempre tive curiosidade do que é que faz uma facilitadora de parentalidade consciente. Okay. Facilitadora de parentalidade consciente. O que eu faço é exatamente ajudar, trazer a abordagem da parentalidade consciente, não é uma forma de estar na parentalidade,
um pouco diferente do mais tradicional, digamos assim. Portanto, é trazer esta abordagem para ajudar as mães a melhorarem a sua relação consigo e com os seus filhos, e portanto, ir mudando as suas dinâmicas familiares e tornando-se mães mais serenas, mais confiantes, porque isso depois tem um reflexo também nos miúdos. E como a parentalidade é sobre os pais, é sobre nós, neste caso sobre nós mães, o trabalho é nosso. Aqui o trabalho é nosso. E é isso que eu quero ajudar as mães a fazer este percurso, digamos, de desenvolvimento pessoal também, mas ajudá-las trazendo-lhes estratégias que têm a ver com a parentalidade consciente, que é aquilo com que eu me sinto alinhada, seja através de cursos, de formações, workshops, acompanhamentos individuais, em grupo, etc. Pronto, mas, portanto, é trazer esta abordagem e ajudar as mães a refletirem sobre uma série de questões, mudarem a sua forma de estar na parentalidade de maneira a viverem todos mais felizes, certo? Acho que é esse o objetivo, não é? Então, mas tu estás a dizer, por outras palavras, que as mães não sabem ser mães. Ou não estão preparadas. Não. As mães, aliás, eu acho que nós mães temos uma sabedoria interna muito grande. Nós até, acho que muitas vezes, nós sabemos ser boas mães e bons pais. Só que há muito ruído lá fora. Há muito ruído à nossa volta, certo? E depois, nós trazemos, naturalmente, da nossa infância também, muitas crenças, muitas limitações, há muitas regras, muitos preconceitos que fazem parte da nossa vivência, seja na família, seja o que aprendemos na escola, seja na sociedade de uma forma geral. E isso eu acho que nos tira um bocadinho a clareza. E nós somos muito vulneráveis, digamos assim, à crítica dos outros, ao julgamento, àquilo que o outro diz, e a vizinha diz, e a prima, e a tia, e a mãe, e a avó, etc. E toda a gente tem sempre algo a dizer. E, na verdade, quem conhece melhor os filhos são as mães. As mães e os pais, de maneira geral. Sim, Agora sim. eu falo especificamente para as mães, porque eu trabalho com mães. E, portanto, eu acho que realmente nós, não é uma questão de saber ser boa mãe ou não. Todos nós temos o mesmo tipo de dificuldades e desafios, naturalmente. Agora, realmente, há muita coisa, há muito ruído à nossa volta e muitas vezes nós ficamos sem saber, não temos esta consciência, não estamos despertos para perceber o impacto que algumas ações que nós temos podem ter nos nossos filhos, não é? E daí esta abordagem é muito mais sobre, não há, digamos, fórmulas. Eu, para mim, e por isso é que eu me alinho muito com esta abordagem da parentalidade consciente, porque é assim, não há fórmulas secretas, não há eu dizer, ok, não sabes, é assim que se faz, não é desta maneira. Não é nada disso, quer dizer, não há certos nem errados. Isto é uma coisa que eu aprendi ao longo do meu percurso de meia. Não há certos, não há errados. Todas as crenças são diferentes, todas as mães são diferentes, as situações são diferentes e, portanto, depende muito da relação que nós temos com os nossos filhos e com aquilo que nós queremos efetivamente, que tipo de mães é que nós queremos ser. E, portanto, a parentalidade consciente ajuda-me a fazer perguntas, a refletir, e cada pessoa encontra as suas próprias respostas. Eu acho que é isso que faz sentido, não é? Eu disseste aí várias coisas interessantes, que é, eu não sou mãe, por isso sou leiga no assunto, mas vou pôr aqui no papel de mãe, para ser mais fácil a comunicação. Aqui de fora, também. Então, tu falaste naquilo que as mães querem ser. Portanto, as mães, portanto, estás a dizer que uma mãe, no seu papel de mãe, ou quer ser uma mãe diferente daquilo que está a ser no momento? Muitas vezes, isso acontece com muitas mães. Muitas vezes nós sabemos ou gostaríamos de ser um pouco diferentes. Gostaríamos de ter mais calma, de saber gerir melhor as nossas emoções, compreender melhor os comportamentos, de compreender melhor os comportamentos dos nossos filhos, perceber melhor algumas coisas que não percebemos. Obviamente nós gostaríamos, mas isso exige da nossa parte aqui uma certa mudança de mindset e uma abertura e uma consciência para vermos algumas coisas de uma forma diferente.
o mais importante, para mim, aquilo que me fez muita diferença, e eu fiz a minha certificação dos facilitadores de parentalidade consciente, já as minhas filhas eram crescidas, mas eu nunca tinha feito isto de uma forma assim muito estruturada ou consciente, vamos dizer consciente, que é pensar naquilo que são as minhas intenções enquanto mãe. Quais são as minhas intenções enquanto mãe? Que mãe é que eu quero ser? Será que eu estou satisfeita com esta mãe que eu sou hoje? Isso fez-me questionar uma série de coisas. E este, se calhar, é o início desta viagem da parentalidade consciente, digamos, é perceber, ok, a forma como eu ajo hoje em dia, a forma como eu vivo a minha parentalidade, a minha relação com os meus, em família e com os meus filhos, será que me satisfaz ou não? Será que eu não gostava de fazer algumas coisas diferentes? Depois é aquela célebre frase do Einstein, não é? Se fizeres sempre as mesmas coisas, os resultados são sempre os mesmos. Sim, Certo? verdade. Portanto, se tu queres, se tu achas que há qualquer coisa que não está a funcionar bem, se calhar tens que fazer diferente. E as pessoas às vezes apercebem-se, ok, eu tenho que fazer aqui qualquer coisa diferente, mas não sabem muito bem o que é de fazer. E o papel, cá está, do facilitador não é só dizer assim, cá está, não é dar as soluções, aquelas soluções rápidas, não é dizer, ok, faz assim ou faz assado, não. É ajudar a pessoa a ter consciência de uma série de coisas e ajudar a pessoa a focar-se mais na qualidade da relação, naquela relação específica, que é diferente com cada filho, por exemplo, do que em regras específicas. Ok. Para me fazer entender. Sim, 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 sim. As mães de hoje, claro que são completamente diferentes das mães. Olha, vamos falar do século passado, porque a mãe hoje é uma profissional e quer ter a sua carreira. Achas que os filhos são influenciados pelas escolhas dos pais? Alguns querem pôr a carreira à frente, outros não, de repente são pais e querem pôr a parte de ser pai em primeiro lugar, ou também acontece uma terceira vertente que é engravidei e não queria, e agora? Cá está, e também tem, depois as tuas intenções são muito importantes na relação. Aquilo que se vê muito hoje em dia é muito a mãe com aquele sentimento de culpa, não é? De sentir culpada, primeiro por não ser, e são coisas diferentes. Eu gosto muito de falar sobre mãe consciente ou mãe perfeita, não é? Mas as pessoas às vezes têm aquele sentimento de culpa de não serem mães perfeitas, porque temos muitos papéis a desempenhar e se queremos fazer todos ao mesmo tempo, com o mesmo nível de entrega de dedicação, isso é difícil. Então há muitas mães que se dedicam muito à família e depois sentem-se, e isso foi um bocadinho o meu percurso, e esquecem-se um bocado de si ou da sua realização profissional e, portanto, mais cedo ou mais tarde, isso pode ser algo a enfrentar e a ultrapassar. Ou, da mesma forma, uma pessoa pode se dedicar muito ao trabalho e depois tem, como muitas mães têm, aquele sentimento de culpa de não terem tempo para os filhos. Quer dizer, isto, cá está tudo bem, desde que nós tenhamos esta consciência de que temos direito a fazer as nossas opções, fazemos as nossas opções, que é um facto é que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas escolhas afetam todas as pessoas na nossa volta, não é? Mas cá está, mais uma vez, quem é que eu quero ser enquanto mãe? E se eu não tenho muito tempo, será que eu, no pouco tempo que tenho, eu consigo ser aquela mãe que eu quero ser e consigo passar aos meus filhos os valores que eu quero, etc. Percebes? Portanto, há muito. Eu acho que é uma das coisas que caracteriza mais as mães de hoje, é este sentimento de culpa quando se dedicam demasiado à família e deixam o trabalho, ou quando se dedicam demasiado ao trabalho e deixam a família. Normalmente a maior parte das pessoas tem esta questão da gestão do tempo, não é? É uma das coisas mais difíceis hoje em dia, naturalmente, de gerir. A fruto da nossa vida atribulada é realmente ter tempo de qualidade para os miúdos. Olha, falaste ao princípio das influências que se sofre do exterior. Tu estás a falar em relação aos filhos ou também aos pais ou os dois?
quando eu falo no ruído lá fora, não é? Sim, 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 sim. Eu falo em relação aos adultos. Por um lado, tu trazes também da tua infância e da relação que tiveste com os teus pais e com a tua família e na escola, etc., uma série de crenças em relação à parentalidade e até preconceitos, etc. Mas nós temos muito, acho que é uma característica também nossa, o julgar muitas mães, de uma maneira geral. Toda a gente julga muito, há muitos julgamentos e a maior parte das mães não consegue aliar-se daquilo que as outras pessoas dizem. Olha, se o meu filho está aqui aos berros no meio da rua, o que é que, sim, se eu não me zangar com ele ou se eu não o puser na ordem, digamos assim, Sim. as pessoas vão dizer que eu sou uma má mãe. Portanto, as pessoas, em vez de se focarem naquilo que é a sua relação com o seu filho e perceberem muito melhor o que é que, como é que querem reagir, digamos assim, ficam muito focados naquilo que os outros estão à espera que se faça. Eu acho que a influência é muito nesse sentido. É muitas vezes nós, às vezes o mesmo tipo de situação, uma situação de birra, por exemplo, com crianças mais pequenas, nós conseguimos lidar com a situação de uma maneira diferente, por exemplo, em casa, do que lidamos na rua. Porque na rua temos não sei quantos olhos a olhar para nós à espera que nós tomemos uma determinada atitude, uma determinada decisão. E, portanto, não, às vezes, ou isto cá está, isto é um ganhar também de consciência, há muitas pessoas que estão vulneráveis, digamos assim, a esse Sim. tipo de julgamento e de regras e de preconceitos daquilo que estão Sim, à sim. espera Sim, que, sim, sim, que se sim, faça. sim. Se não ralhas, entre aspas, és uma má mãe. Se ralhas, és uma má mãe na mesma. Exatamente, muitas vezes é isso, qualquer que seja, a gente conhece essas histórias, não é? Qualquer que seja aquilo que tu decidas fazer para os outros, há sempre uma crítica, há sempre um julgamento, seja de uma maneira, seja de outra. Portanto, tu tens é que estar em paz com a tua consciência, perceber realmente qual é o tipo de relação, a forma como tu lidas com as situações que te satisfaz a ti e é melhor para os teus filhos, não é? Mas Sim. isso é sempre aquela história do preço por ter cão, preço por não ter, não é? Uma coisa assim do género. É. É muito Olha, isso. tu estudas só parentidade em Portugal ou também estudas como é que é noutros países? Olha, esta certificação dos facilitadores eu tirei com a Mia, com a Micaela Oven. A Mia trouxe a parentalidade consciente para Portugal, digamos assim. Ok. Esta abordagem que ela estudou com muito ligada ao mindfulness, né, com o John Kabat-Zinn e teve outros mestres também pronto, a nível internacional e a Mia que trouxe para Portugal. Portanto, a certificação e aquilo que eu tenho feito cá realmente com ela, pronto, que por sua vez já é. Não digo que não é uma importação, não é? Porque é uma forma de estar que tem por base aqui algumas coisas que se calhar nós não estávamos muito habituados, como é a questão do mindfulness e da uma atenção plena, a presença, e que a Mia também trouxe para nós. Eu fiz essa pergunta porque, como falaste na birra, e vamos falar outra vez na birra das crianças, nos Estados Unidos era impensável, e é impensável um pai repreender um filho na rua porque pode ir preso. Por isso é que eu fiz Sim. essa pergunta. Então, Não querendo ferir suscetibilidades, mas sim, os americanos têm uma forma de estar também um bocadinho diferente da nossa. Mas realmente, se calhar, as pessoas com que eu mais me alinho, que eu sigo, por acaso até sigo muito, muito, e gosto muito de estudo imenso coisas do Dr. Daniel Siegel. Ele até é americano, mas que fala muito sobre o cérebro da criança e sobre os comportamentos e sobre as necessidades. E naturalmente que vou beber muito desses autores. Mas mais autores europeus, sim. ok. Fiquei sem Vamos. luz aqui.
haja Ficaste sem luz? Ok. não, Então, foi, voltando. Falaste também que nós, em adultos, sofremos em crianças influências dos nossos pais, algumas provavelmente negativas. Como é que tu lidas isso nas tuas consultas? naturalmente que a maior parte das crenças que nós temos, como pessoas adultas, são criadas na infância. E tudo aquilo que os pais podem fazer de bom, ou que podem influenciar positivamente, ou podem influenciar negativamente. Isto, perdão, é natural. O que eu vejo muitas vezes é que nós, quando somos pais, quando somos mães, vamos em piloto automático, digamos assim, se não paramos para refletir e perceber se é isso que nós queremos, em piloto automático nós agimos muito, nós modelamos o comportamento que nós vimos os adultos, na altura, os adultos de referência para nós, não é? Portanto, nós modelamos aquilo que os nossos pais fizeram. Os pais, que por sua vez, se calhar também modelaram o que os seus pais fizeram, etc. E não está bem nem está mal, quer dizer, pode nos satisfazer ou não. Não é? Agora, é um facto que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a nossa forma de estar têm um impacto enorme no desenvolvimento dos nossos filhos, da sua autoestima e um desenvolvimento saudável da autoestima é meio caminho andado, digamos assim, para que a criança cresça, se torne realmente num adulto com capacidade de enfrentar os desafios e resiliente e etc. E, portanto, daí nós temos realmente que ter cuidado, porque a forma como nós... Há uma frase muito interessante que eu também aprendi com a Mia, que é a forma como nós falamos com os nossos filhos torna-se a sua voz interior. Não é? Porque nós somos uma referência para eles. Portanto, tudo aquilo que nós lhes passamos na infância, isso eles vão carregar isso com eles na sua vida adulta. E quando não há um trabalho interior ou de reflexão e de consciência, nós seguimos os mesmos padrões que vimos seguir. Sejam bons, sejam maus. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que nós realmente seguimos aqueles padrões, foi aqueles que nos habituámos. Então, mas estás a dizer que nós não temos a capacidade de mudar esses padrões? Não, estou a dizer que se nós, em piloto automático, nós reproduzimos os mesmos padrões. Por isso é que para mim, quando eu digo que as minhas filhas potenciaram muito o meu crescimento pessoal e foram inspiração, foi realmente nesse sentido que elas fizeram-me crescer pessoalmente, fizeram-me pensar todas estas coisas, fizeram-me pensar crenças que eu tinha, ou limitações que eu tinha, as minhas forças, as minhas fraquezas, fizeram-me trabalhar em mim uma série de coisas. Porque os miúdos depois mostram-nos, eles também modelam o nosso comportamento. Portanto, eles muitas vezes mostram-nos a nós coisas que nós não gostamos em nós. Se nós estivermos com atenção, nós conseguimos ver refletidos neles muitas das coisas que nós não gostamos em nós. Então, se nós nos propusermos a aprender com eles, se calhar vamos conseguir ir alterando, corrigindo essas coisas a nós. Por isso é que eu digo, em piloto automático, no sentido que se tu não parares para refletir, se não ganhas essa consciência, vais estar sempre a reproduzir os mesmos padrões. Okay, se na altura tu achares, ok, não, este padrão que eu repito, muitas vezes o ter consciência é o primeiro passo depois para mudar, não é? Sim, sim. Para a mudança. Mas se não ganhares essa consciência, vais estar sempre a funcionar da mesma maneira, não é? Com os filhos, isto na parentalidade e não só, isso de uma forma geral, não é? Está aqui a Teresa a perguntar quem é a Mia. Eu há bocado estava a dizer não sei se ela ouviu, a Mia é a Micaela Oven, que é fundadora da Academia de Parentalidade Consciente, onde eu tirei a minha certificação. Portanto, e a Mia é que fundou a Academia de Parentalidade Consciente em Portugal e portanto, trouxe digamos, esta abordagem mais para cá. Portanto, eu não fui estudar com o John Kabat-Zinn ou com o Jesper Juhl, como ela estudou, e ela acabou por nos trazer essa abordagem para aqui. Eu posso deixar depois alguma informação aqui, se tu quiseres, sobre a Mia. Vale a pena seguir a seguir a Mia. Okay. Sim. Ok. Sim, ou então, Teresa, vais diretamente ao Instagram da Fátima. E vai encontrar lá algumas coisas, de certeza, sim. Sobre a Mia. Porque depois vou mandar as pessoas ter contigo.
não deixes aqui a tua informação. As pessoas depois vão ter contigo Está ao bem. teu, as tuas redes. Uhum. Diz-me uma coisa, neste tempo do Covid, deve haver muita confusão nas cabeças, porque os pais queriam ter mais tempo, passam a ter mais tempo, mas se calhar não é o tempo de qualidade que queriam. Como é que tu vês Pois, isto? eu acho que vamos ver agora o início do ano letivo, o que é que nos traz. Mas este final de ano letivo passado foi muito complicado para muitas mães, foi um desespero para muitas pessoas, porque realmente fomos um bocado, cá está, fomos um bocado obrigados a parar, não é? E Sim, a estar mais em casa, com a família, que era aquilo que nós nos queixávamos, só que as situações não eram as ideais. E estar, por exemplo, conversava com muitas mães que estavam em teletrabalho e ao mesmo tempo tinham crianças pequenas que tinham que estar na telescola ou miúdos até mais pequenos que exigiam muita atenção e foi muito duro, foi muito complicado. No meu caso, eu tenho as minhas filhas já crescidas, já não tenho são autónomas, né? Já não tenho esse problema, mas eu sei que houve muitas mães para quem isto foi realmente um desafio muito grande. Estar em casa, ter que trabalhar, não é? Quem ficou na maior parte dos casos em sim. teletrabalho, a grande maioria das pessoas que ficou em teletrabalho, e ao mesmo tempo ter que continuar a dar assistência aos miúdos, e não só porque a telescola, não é? Ou tudo aquilo que se conseguiu também desenvolver nesse sentido, exigia para muitos pais, para miúdos mais pequenos, exigia que os pais também estivessem muito com eles e tivessem a dar muito apoio. Portanto, foi muito difícil, foi. Ora, para quem se está a juntar agora a nós estamos a falar com a Fátima Gouveia Silva, que é formadora e facilitadora de parentalidade consciente. E estamos aqui a falar dos pais e dos filhos e como é que estamos agora aqui no tempo do Covid. Eu falei com a Daniela há uns tempos atrás, que ela é psicóloga, e ela falou mesmo, o mesmo que estás a dizer, que só depois é que vamos ver a influência que o Covid teve nas crianças. Tu concordas com isso? Sim, olha, isto é uma questão muito polémica. Eu não sou psicóloga. Sei que estás a falar da Daniela Capela, não é? Exato, exato. Eu não sou psicóloga, mas eu sigo muitas psicólogas que são facilitadoras de parentalidade consciente, não é? Portanto, porque aqui com quem me sinto assim mais alinhada e todas elas manifestam realmente esta preocupação do que é que vai ser o futuro dos miúdos, tendo em conta que este distanciamento social ou físico, não é? Está a levar a um distanciamento emocional, não é? E vamos ver o que é que vai acontecer agora nas escolas, com o distanciamento social, com as máscaras, etc. E nas crianças pequenas isso tem um efeito que as pessoas, se calhar, nem imaginam. Portanto, o bem-estar, a saúde emocional das crianças está um pouco em risco, digamos assim. Vamos ver o que é que o futuro nos traz. Mas preocupa-me, porque isso são coisas que se calhar mais para a frente é que nós vamos ver o impacto que esta situação e que o Covid teve nos miúdos. Têm procurado sobre esse assunto os pais. Não, especificamente sobre o Covid, não. O que eu noto é que as pessoas, talvez porque passaram agora uma fase, um grande desafio, procuram mais informação sobre a parentalidade, para perceberem que coisas é que podem fazer diferentes, que abordagens, que estratégias é que podem usar para facilitar um bocadinho o dia a dia. Portanto, naturalmente que para as mães, perante este desafio que tem sido o Covid, as mães querem muito mais informação, querem saber mais coisas, querem ter mais informação que lhes permita, mais estratégias que lhes permita ver se conseguem simplificar um bocado o dia a dia complicado como está. Tu achas que os pais não sabem estar com os filhos? E uma segunda pergunta, que também não perdem tempo aos conhecer? Que é assim, eu acho é que nós vivemos realmente, de uma forma geral, não é? Estou a generalizar, nós vivemos uma vida a correr.
com pouco tempo para as nossas relações. E, naturalmente, e mais uma vez digo que estou a generalizar, não é? Que isto não são todos os casos, mas Claro. pronto, e isto é o que a maior parte das pessoas se queixam. Nós vivemos uma vida a correr, com muitas solicitações, muitas resposta rápida, paramos pouco para pensar, não é? Para refletir, para perceber o que é que, muitas vezes até o que é que, como é que estamos a fazer e o que é que queremos fazer no futuro. E isto vai passando para as crianças, não é? E na maior parte dos casos, efetivamente, o tempo que se passa com os miúdos não é um tempo de qualidade, porque as pessoas têm o dia a dia para gerir, não é? Têm o dia a dia para gerir, têm que preparar as coisas para o dia a seguir, têm que se preocupar com as refeições, agora é os banhos, agora é os trabalhos de casa. É uma quantidade de solicitações muito grande para os pais e pronto, não é fácil, não é que eu não digo que os pais não sabem estar com os filhos, sabem ou às vezes não sabem e gostavam de saber melhor ou deixam-se envolver. Vivemos todos em piloto automático, não é? Deixam-se envolver pela corrida do dia a dia e às vezes não é fácil arranjar os pequenos momentos, aqueles momentos de desculpa, que isto de vez em quando fica escuro. Aqueles momentos de presença e de conexão que são tão importantes na relação com os miúdos. Às vezes são pequenos momentos e acho que é isso que eu acho que é preciso realmente trabalhar. Mesmo que o tempo não seja muito, é trabalhar muito nesses momentos de conexão e de presença. E quando estamos presentes, estamos mesmo presentes. Não é? Enquanto formadora e coach, que conselhos dás aos pais para tornarem o tempo mais proveitoso com os filhos? Olha, eu antes de me dedicar mesmo à parentalidade, não é? Trabalhava já na área do coaching, já gostava muito, bem, desculpa, é a luz. Eu trabalhava muito na área da gestão de tempo para mulheres. Comecei o trabalho na área do coaching com mulheres. E talvez porque nós acabamos por atrair, se calhar, um bocadinho as pessoas que se sentem mais alinhadas connosco, têm um percurso até semelhante. Cheguei a uma altura que eu percebi que o que eu queria mesmo era ajudar as mães, porque quem vinha até mim, as mulheres que vinham até a mim, na maior parte dos casos, eram as mães, que tinham dificuldade na gestão de tempo, na gestão de tempo de qualidade com os filhos. E então eu trabalhei muito esta questão da gestão de tempo. E é uma das áreas que eu incluo sempre nos meus programas, é a parte de gerirmos melhor o tempo em família, de estudarmos muito bem as dinâmicas da família, para perceber como é que podemos aproveitar ao máximo o tempo em que a família está junta e como é que se podem fortalecer as relações, mesmo que o tempo não seja muito, não é? Olha, a Teresa está aqui a perguntar. Sim, está a ver. Pronto, estás a ver? Sim, só trabalha com os pais, com os jovens. Não, eu tenho trabalhado só com as mães, não trabalho com os miúdos. Eu fui professora durante muitos anos. Eu não sei se alguma vez te disse isto, Mafalda. Não. A gente estou a conversar sobre isto. Não. Eu fui professora durante uma série de anos. Trabalhei muito com crianças. Foi muito desgastante para mim, principalmente fisicamente. Porque era professora de informática e então estava sempre muito dobrada, deitada porque eu trabalhava com miúdos de primeiro ciclo e mais pequeninos. E foi muito desgastante fisicamente. E portanto sempre adorei trabalhar com os miúdos. Sempre gostei muito de trabalhar com crianças e talvez por isso, por um lado, por perceber digamos, as dificuldades, os desafios dos pais. E depois, por outro lado, por perceber as dificuldades e os desafios das crianças. Porque os miúdos, no meio disto tudo, também sofrem muito, não é? Sim. Pronto. E portanto, adoro trabalhar com os miúdos, mas achei que faria mais sentido para mim ajudar as mães. Há uma frase que eu não sei agora quem é que disse: quando uma mãe muda tudo à sua volta, qualquer coisa assim do género. E foi isso que me fez
cá está, que me fez trabalhar com as mães, é pensar, ok, se eu ajudar as mães a estarem melhor consigo próprias e a estarem e cultivarem a relação com os seus filhos, se calhar tudo à sua volta vai ficando melhor. Não é? Portanto, vamos começar por ajudar as mães. Se calhar precisam bastante de ajuda e naquilo eu não, cá está, não sou psicóloga, não faço um trabalho de psicologia, mas faço sim, ajudo a uma série de reflexões, ajudo as pessoas a definirem as suas intenções, os seus valores, a compreenderem, a perceberem o que é que está por trás dos comportamentos dos filhos, a saberem uma melhor maneira de comunicar, porque se nós aprendemos a comunicar de uma forma diferente, se calhar os miúdos respondem de uma forma diferente. Sim. Portanto, há uma série Sim, de coisas que nós podemos trabalhar em nós, pais, mães, e que vão ter efeito nas crianças. O efeito positivo que nós queremos, não é? Olha, antes de continuar, estamos aqui a falar com a Fátima Gouveia e Silva, que é facilitadora de parentalidade consciente, é coach e formadora. Se quiserem fazer alguma pergunta, ponham aqui que a Fátima responde. Achei interessante teres dito que, como trabalhaste com crianças, sentiste a necessidade e percebias que havia pais que falhavam enquanto educadores e depois então vieste procurar respostas, se calhar muitas crianças tinham. Não sei se está correto. Pois, sim, o facto de eu ter sido professora também me fez, em verdade, por este caminho. É assim, não há mães perfeitas, não é? Não há pais perfeitos, não há pessoas perfeitas, não há filhos perfeitos, nada disso, não é? Não é, seria arrogância da minha parte dizer assim, não, eu vou ensinar as mães a serem mães, nada disso. Até porque eu sei as dificuldades que eu tive com as minhas filhas e as dificuldades que eu vejo de uma forma geral, também com as mães amigas e depois agora naturalmente com as mães com quem trabalho. Mas o meu objetivo é ajudá-las a encontrar estas estratégias e ajudá-las a perceberem que há algumas formas diferentes de fazer que dão resultados diferentes. E que se calhar, quando nós paramos para pensar um bocadinho mais sobre, cá está, que mãe é que nós queremos ser, então se calhar começamos a fazer algumas coisas diferentes. Eu tive também houve fases em que eu não me sentia sentia-me um bocadinho desalinhada no sentido que eu achava que eu não devia fazer de certa forma, mas por outro lado havia aqui um preconceito também, porque a família às vezes, a sociedade, o que a gente quiser, diz que deve ser desta forma e eu não sentia que para mim aquilo não fazia sentido. Por exemplo, eu digo quando as minhas filhas eram pequenas, eu dizia muito, eu não quero filhas obedientes. E, a sério, porque isso para mim não me fazia sentido. E portanto foi este tipo de coisas que me fazia uma certa confusão. Eu nunca fui de dar castigos, eu detesto castigos. Eu queria que as minhas filhas colaborassem comigo, exatamente porque queriam colaborar, porque percebiam que somos todos uma família e que nos queremos todos ajudar uns aos outros. Não queria que elas fizessem coisas só porque eu estou a mandar ou porque dava um castigo. Percebes? Eu não queria que as minhas filhas fossem obedientes a tudo que eu dissesse. Eu queria que elas se questionassem. Porque nós não queremos adultos obedientes, não é? Queremos adultos que saibam pensar por si, saibam questionar-se. Portanto, há aqui uma série de coisas que às vezes a gente quer que as crianças sejam, mas até nem quero bem que as crianças sejam assim, se formos pensar. E portanto, olha, isto é uma reflexão. Eu já perdi um bocado na pergunta que eu já nem sabia que me perguntaste. Mas isto é uma reflexão que nós vamos fazendo a pouco e pouco e vamos percebendo, espera lá, e se calhar isto não é bem isto que eu quero, esta maneira de estar não é bem esta. E eu senti muito, e quando eu encontrei a parentalidade consciente, foi assim uma luz que eu percebi, afinal, isto que a parentalidade consciente me diz, não é de que está tudo bem porque não há certos nem há errados, mas o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que perceber é quais são as minhas intenções e elas servem-me de guia, de orientação e de bússola e eu consigo perceber em várias alturas do meu percurso se aquilo que eu estou a fazer está de acordo com as minhas intenções ou não. Não é? Ganho esta consciência daquilo que os meus hábitos e os meus comportamentos têm e o efeito que eles têm nas crianças. E o olhar, eu acho que uma das grandes coisas, das grandes diferenças, talvez, digamos, da parentalidade consciente, é o olhar, ver para além do comportamento. Nós somos uma sociedade que estamos demasiado focados no comportamento das crianças, em corrigir comportamento, em vez de irmos perceber qual é a necessidade que está
por trás, que está na base. Isto é como as doenças, não é? Se nós só tratarmos os sintomas e não formos à causa, a coisa pode ser recorrente, Revolta. não Isso é? traz-me a pergunta seguinte. Imagina o seguinte exercício. Eu sou mãe de uma criança que está na fase do não. Como é que tu a ajudavas a passar essa fase de conseguir comunicar com o seu filho? Há de haver uma altura entre, não é? A fase do não é uma fase perfeitamente normal. E, não é? E as crianças estão a explorar, a experimentar, a perceber como é que o mundo funciona, a perceber quais são os limites dos pais, porque eu estava a dizer, eu sou completamente contra castigos e esse tipo de abordagens, mas eu acho que as pessoas têm que saber comunicar bem os seus limites, não é? Atenção. Sim, sim. O ser uma mãe ou um pai consciente não é ser permissivo, não tem nada a ver com ser permissivo. Agora, eu tenho que saber, primeiro que tudo, olhar cá está para o não do meu filho e perceber o que é que está ali por trás. Se é uma necessidade que ele tem, não é? Se ele está a querer explorar, a querer perceber, é uma fase normal em que está a aprender, não é? Em que está a aprender, ou para além de querer perceber o que é que se está a passar com o meu filho, perceber como é que é a minha forma de comunicar. Não é? Como é que eu estou a comunicar? E será que eu também sei comunicar os nãos? Será que eu também sei dizer que não? Ou será que eu digo que não em todas as situações? Ou será que eu sei quais são os nãos que interessam mesmo? Onde é que está o limite do meu não? Será que o meu não faz mesmo sentido? Ou é só porque eu agora tenho que fazer aqui uma... As pessoas entram muitas vezes em lutas de poder, não é? Sim, sim, sim. Não, agora eu também digo que não. E andamos naquilo e há nãos que fazem sentido e há nãos que não fazem sentido. E isso agora cabe-nos a nós. Cabe-nos a nós perceber. Mas cá está, nós temos que saber comunicar quando é não e comunicar os nossos limites para que as crianças aprendam, porque elas aprendem connosco, a comunicar os seus limites. Não é? Agora, aquela idade em que normalmente os miúdos dizem que não, eu acho que isto é normal e estão mesmo a explorar e a perceber não queria usar a expressão testar, mas é quase como testar a relação, não é? Sim. E agora vamos ao outro. Tanto sou mãe de uma adolescente, estamos nesta fase do Covid e ela diz só quer sair, porque eu tenho o direito de sair. Como é que um pai lida com esta situação? Bem, isto aqui levava-nos a uma grande discussão sobre as regras que devemos ou não seguir, etc. Eu tenho duas adolescentes em casa, né? Uma já não é bem adolescente, é mais velhita, mas pronto. Sem exageros, eu acho que nós temos que realmente, sem exageros e sem aquelas. Cá está, sem a história do castigo, se saíres, se fores aqui faz isso, ou se fores não sei onde ficas sem telefone, aquelas coisas normais, aquelas que nós muitas vezes fazemos. Naturalmente que os adolescentes. Para um adolescente ficar em casa agora nesta altura é terrível, principalmente porque eles tiveram tanto tempo sem ver os amigos, sem ir à escola, etc. Para mim, eu acho que a conversa, o explicar quais são os riscos que se correm, quais são os cuidados que se devem ter, acho que é o que faz sentido. Quer dizer, a situação não é assim tão grave que eu diga às minhas filhas, não, tu não podes sair de casa, felizmente, porque a situação não é assim tão grave, não é? Cabe-nos a nós conseguir passar os cuidados e aquilo que realmente, os cuidados que eles precisam ter, porque eles vão ter que a vida para o adolescente também vai ter que voltar ao normal como para nós. E mais uma vez isto tem muito a ver com a relação que nós temos com os nossos filhos e com a maneira como nós conseguimos comunicar estas coisas e comunicar os limites. Se nós acharmos que era uma situação que era absolutamente importante, por exemplo, que o nosso saísse de casa, então era isso que nós tínhamos
que comunicar. A comunicação acho que é uma pedra fundamental e que vem de trás, porque depois quando chega o trabalho que a gente pode ter na infância relativamente à autoestima, por exemplo, e muitas outras coisas, que vem de trás depois na adolescência é que se nota, é que há aquele maior embate e que se nota os frutos da relação que nós conseguimos cultivar de trás. Eu percebi isso muito com as minhas filhas. E com a capacidade que nós hoje em dia podemos ter de debater as questões e de cada um dar a sua opinião e que podemos conversar, porque tentei sempre cultivar isso desde o início. Ok. Entendi perfeitamente. E diz uma coisa, que traumas é que os pais passam aos filhos? Assim, generalizar. Eu sei que isto é uma pergunta muito Isso abrangente. é muito abrangente e se calhar é mais uma questão Mas assim, os principais como com que tu psicóloga, das... mas quando nós temos determinados receios e vivemos, seja até mesmo os nossos valores, a forma como nós vivemos, passa para os nossos filhos, isto é, não é faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não é assim que se costuma dizer. Mas isso não Sim. funciona para os miúdos. Portanto, Sim. o que eles vão fazer é aquilo que eles nos virem fazer. Portanto, a forma como nós vivemos, com as nossas limitações, as nossas crenças, os nossos traumas, vai certamente afetar. Eu não queria ir muito por uma área que não é muito da minha. Sim, vou dar o exemplo. Uma mãe que não gosta do que faz, uma mãe que não gosta do que faz, que se sente reprimida no seu trabalho, vai passar isso ao seu filho? É assim, imagina tu ouvires em casa, por exemplo, a tua mãe estar constantemente a queixar-se do trabalho, dos colegas, da vida, do que é. O que é que tu estás a ensinar àquela criança? Não é? Basta nós pensarmos assim. Sim. Se eu vir os meus pais constantemente a reclamar de tudo ou a dizer a queixar-se constantemente e o que quer que seja que a vida é, o trabalho, etc., isso são coisas que vão ficando, são as minhas verdades, não é? Eu vou ficando com aquela ideia que o trabalho é difícil, que o trabalho que isto é tudo um sacrifício, que pronto. Uma pessoa que saia para ir trabalhar todos os dias contente, que leva a vida com uma certa disposição, também ensina a criança a fazer isso. E não é por dizer só, é por viver. Sim, por mostrar, sim. Mostra-se Por mais por exemplo, atos. a melhor Sim. maneira de nós educarmos os nossos filhos é pelo exemplo, certo? Portanto, seja para os bons, seja para os maus, nós estamos a passar essas coisas aos nossos filhos. Exato, é verdade. Olha, o tempo, faltam 10 minutos. Eu nem sei que horas são. São 9h50, isto passa a correr. Quando a conversa é boa, passa sempre a correr. Exato. Aqui a nossa conversa vai ficar disponível aqui no GTV e depois eu também fico disponível na minha página do Facebook, na minha página profissional e aqui no verão vai tudo para o YouTube. E depois disparo por várias redes sociais aqui para ouvir a nossa conversa. Diz-me uma coisa, se te quiserem encontrar nas redes sociais, estás aonde? Olha, e qual é o nome? Tenho a página no Facebook, que é Fátima Gouveia Silva, Academia de Mães, e porque tenho este projeto agora que nasceu já nesta área, nesta era Covid, digamos assim, mas é uma coisa que já vinha de trás. Não foi agora que eu resolvi fazer esta academia. Isto era um projeto que já vinha de trás, que realmente apressou-se aqui um bocadinho mais, ou apressei um bocadinho mais as coisas por causa desta questão. Porque hoje em dia eu trabalho quase exclusivamente online. Portanto, eu tenho uma plataforma de cursos online, as pessoas podem ir inscrever-se e comprar cursos, tem vários cursos gratuitos também, etc. Portanto, o site chama-se www.academiademais.com. Agora, a partir do final de setembro, com muitas novidades, porque vou abrir a Academia de Mães aqui de uma forma um bocado diferente para poder ter muitos mais recursos para as pessoas
e também com outras pessoas, outras convidadas que tragam outros temas, que não são os temas com que eu trabalho, que tragam outros temas que sejam importantes para as mães. Claro, claro. Eu imagino, se tu és informática, fazes tudo sozinho. A sério? Pois imaginas muito bem, exatamente. E como a minha formação de base é informática, portanto, todo os sites, tudo o que é essa parte da gestão de redes e do próprio site, e pronto. Claro que faço tudo sozinha, assim. Não é fácil. Claro que sim. Não é fácil, Não não. é fácil. Tens que multiplicar em montes de tarefas. Exatamente. Tivemos a conversa aqui com a Fátima Gouveia e Silva, perdão, que é mãe, mulher, coach, formadora e facilitadora de parentalidade. Ai, credo, agora estava aqui a ler tão mal. De parentalidade consciente. Muito interessante. Há carreiras que nós olhamos para o nome e pensamos o que é que será. E fiquei aqui com uma ideia mais clara do que é que fazes. Espero que sim, não é? Porque realmente não é exatamente coaching, não é? Que eu comecei por fazer coaching, agora é mesmo, não é bem coaching, é mais um acompanhamento e um ajudar a trazer uma série de estratégias, digamos assim. É também pôr a reflexão de que meios é que nós queremos ser, não é? Mas é trazer uma série de estratégias com base numa abordagem da parentalidade consciente para ajudar as mães a viverem. Eu acho que principalmente é mães mais serenas e filhos mais felizes. Olha, eu ia pedir um conselho, mas acabaste de estudar, remataste perfeitamente. Ia mesmo produzir um último conselho. Mas um último conselho agora para este tempo diferente, que é o que nós estamos a viver agora. O que é que tu dizes a uma mãe que está a trabalhar em casa? Pois é, olha, uma das coisas que eu aprendi com a parentalidade e que eu depois transportei para todas as áreas da minha vida e que está baseado naquilo que são as minhas intenções, é o perguntar-me, e eu acho que nós todos os dias, se calhar, nos devemos perguntar do que é que eu necessito agora, ou o que é mais importante para mim. Porque isto vai ter que ser, esta gestão deste tempo vai ter que ser muito em base daquilo que são prioridades, não é? Nós não vamos conseguir fazer tudo, então temos que ter prioridades na nossa vida. E a mim aquilo que me ajuda muito, principalmente quando eu me sinto muito assoberbada com muitas coisas, é pensar, às vezes é parar um bocadinho e pensar o que é mais importante para mim agora? E esta pergunta faz-me refletir, o que é mais importante? É isto ou é isto? Porque há coisas que eu tenho que relativizar, há coisas que são efetivamente importantes e há outras coisas que eu tenho que relativizar. Porque senão nós andamos sempre em ebulição, digamos assim. Se uma mãe começar a pensar nisso. E aconselho algumas práticas que a pessoa pode ter no dia a dia. Nós podemos dizer assim, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para fazer certas coisas. Ok, mas se calhar, quando eu me for deitar, se eu pensar assim, quais são as minhas necessidades? Será que eu estou a conseguir responder às minhas necessidades? Do que é que eu necessito agora? O que é que o meu corpo me está a dizer, por exemplo? Porque se nós não estivermos bem, se não cuidarmos de nós, não estamos bem. Achei interessante. Eu achei que ias dizer quais eram as necessidades em relação aos filhos, mas não, tu estás a pôr a mãe em primeiro lugar, porque se a mãe não estiver bem, não consegue comunicar com o filho. É isso, exatamente. Responder às minhas. Para eu responder às necessidades das outras pessoas, eu tenho que responder às minhas. Se eu não tiver atenção às minhas necessidades, se eu não me sentir bem, se eu não tiver com energia, se eu não tiver inspiração, o que seja, disposição, eu não vou conseguir ajudar os outros. Isto é uma coisa que nós também vivi na pele, a dedicação à família, e esqueci-me de mim. E também conheço muitas mães a quem isto aconteceu, não é? Portanto, a gente esquece de nós, mas depois isto entramos num ciclo vicioso, que é eu não cuido de mim, eu não estou em condições de cuidar dos outros. Eu tenho que cuidar de mim por mim, naturalmente, mas eu sei que se eu tiver em atenção às minhas necessidades e se eu souber cuidar de mim, eu estou em melhor condição para motivar os outros e para cuidar dos outros. E em caso particular, cuidar dos meus filhos, não é? É isso mesmo. Posto agora aqui mesmo no ponto essencial do que é suposto ser mãe.
Uhum. Temos de ter muita atenção com o autocuidado. Parentalidade E, consciente, agora para terminar, parentalidade consciente diz uma coisa interessante que é ser mãe de ti própria. ok. Estás a Que as perceber? pessoas esquecem-se, as pessoas quando casam e quando são mães esquecem-se delas e dedicam a vida para os outros e depois observa-se isso muito, não é? E tornam-se descuidadas até e não cuidam do corpo e depois tornam-se pessoas infelizes. É, porque isto E é depois é uma verdade. questão, é um ciclo, mas se tu estiveres infeliz, tu não consegues fazer os teus filhos felizes, certo? Sim, sim, certo. É, eu acho que sim. É isso mesmo. Olha, gostei muito de falar contigo. Obrigada por estares Eu aqui nas obrigado, conversas à segunda. Foi muito interessante, obrigada, estava aqui Mafalda. para Foi engraçado. falar e Olha, nem falar. demos, nem demos pelo tempo passar. Ficávamos aqui a tarde toda a falar e de certeza que havia aqui também pessoas que gostavam de colaborar connosco. Têm vergonha, às vezes há uma ou outra. Foi uma pergunta, Uhum. mas olha, muito obrigada, um beijinho muito grande, muito sucesso para ti, Um muito beijinho, sucesso para o novo até à projeto. próxima. Ver se a gente se encontra pessoalmente, não é? Quando isto tudo passar, de certeza que sim. Ok. Então vá, Mafalda, um beijinho muito grande, obrigada. Obrigada a que estiveram aqui presentes. Isto vai ficar disponível. Podem ver e rever se sempre quiserem. Obrigada, Fátima, e obrigada a todas. Um beijinho grande. Tchau, Tchau, tchau. tchau.